Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Deixa eu mudar, esqueci de... Olha que disparate, malandro. Eu esqueci de mudar o game aqui pra... Nossa, escrevi até podcast com Y. É isso, senhoras, senhores, garotos, garotas, meninos, meninas e todo mundo mais que tiver aí entre A e B. Chegamos cantando, dançando, rodando uma bela canção. Hoje, aquele nosso maravilhoso Nunca Fui Populelson com o nosso Overlayer Master, com o nosso Designer Master, com o nosso Dungeon Master Gear. Você pegou o trocadilho? Badumps. Sobre Tormenta 20, né, pessoal? Porque faz tempo que... Hoje ele tá até de garrafinha da Tormenta aí, ó. Ó lá. Justamente pra gente bater um papo sobre, conhecer um pouco mais, porque eu manjo muito pouco de Tormenta 20, mas o Dungeon, diferente de mim, como eu costumo dizer, eu tô aqui pra falar merda e ele não. Ele conhece. E é isso. E aí, como é que nós estamos, Dungeon? Tamo. Sucinto. Tamo. Como é que nós estamos? Nós estamos. Então, como bom. Eu não sei, mas tamo. É isso. Bora, Pires, bora. Bom, chegou o Pirão aí, hein? Pirão tá aí, hein? Bom, vamos começar do começo pra gente entender algumas coisas aqui, que tem coisas que só a Filco faz pra você, tem coisas que nem a Filco faz pra você. Salve, Macaolho. Tamo bem, Pirão. Tamo tudo tranquilo como um grilo. E aí, como é que tá? Ô, Dungeon, fala pra nós. Você é um cara que acompanha a Tormenta, o cenário de Tormenta, há muito tempo. Você sabe que o Tormenta é uma parada que ele anda paralelo à minha vida de RPG. Eu já tinha jogado algumas coisas em Tormenta, mas assim, nunca fui um grande conhecedor. Lia Dragão Brasil, né, Holy Avenger, essas paradas, mas assim, não era uma parada que eu tive muito contato. Isso é até curioso, porque eu sempre gostei bastante da Dragão, da galera da Dragão, do 3DT e tal. Mas o lance do Tormenta, eu não sei, cara. Eu não sei o que foi. Você acompanha desde o começo dessa parada? Desde o começo, vulgo 20 anos atrás. Exato, porque o T20 é de 20 anos, né, inclusive. Isso. Então eu tenho todas as Holy Avenger, acompanho desde o começo, vim acompanhando todo o crescimento, mudança do cenário. Foda. É o cenário que eu conheço. Esse é o teu cenário. Se a gente pudesse falar assim, ó, cara, fala aí um mano, vamos jogar uma one shot. Agora dá pra jogar em Tormenta. Tranquilo, porque vamos começar com polêmicas. Polêmica. Eu nunca gostei de D&D. Já chegou mandando a braba. Mas por quê? Calma, explica. Por que você nunca gostou de D&D? Cara, começa que eu fui jogar com a galera e aí eu tinha mão ruim pra mestre. Que eu peguei um monte de mestre e Zé Ruela. Aham. E aí toda aquela complexidade de montar a ficha, calcula taco, bônus base de ataque aqui, não sei o que é ali. E aí você tem que, porque Deus isso, porque o cenário é aquilo. Não, mas esse cenário não combina com aquele. E aí era material gringo. Pode crer. Né? Porque 20 anos atrás você não tinha todo esse negócio de internet assim. Você tinha que esperar da meia-noite pra ter um pulso só, que era internet de escada. Saudades modo em Motorola. E a internet era uma parada diferente do que é hoje, né? Por mais que você até tinha internet nessa condição que você tá descrevendo, que era isso mesmo, esperar da meia-noite, modem Lucent, Motorola, os ricos da rua tinha US Robotics, que era o top. E conectava 56K. Exatamente. Então, assim, era uma parada diferente. Não era um negócio que você tinha muito acesso, assim, de tipo, hoje em dia, cara, sei lá, você escreve no Google, no YouTube, você encontra milhares de referências sobre qualquer coisa, né? Naquela época não era bem assim, né? Você procurava no KD e era um trabalhão, né? E aí também tinha esse negócio que era muito material em inglês, mal traduzido. Verdade. Tinha mesmo. Então, pra você ter ideia, eu fui começar mesmo a conhecer o lore de D&D a partir do 5E.
Que foi Caramba. quando eu comecei a jogar D&D de verdade. Entendi. Não era uma Eu parada que te joguei- atraía. Eu joguei todas as edições. Mas era assim, tinha a galera, vamos jogar? É o que tem? Vamos jogar. Pode Mas, crer. nossa, velho, vamos jogar um D&D? Nunca. Se eu tivesse escolha, eu escolhia outros sistemas. Aham, sim, E sim, sim. aí, no momento que eu peguei um sistema barra cenário totalmente português, ali na mão, vendo a construção dele, foi o que achei o meu lugar. Deixa eu te Então, uma vez que eu entrei em Tormenta, não Não saí saiu mais. mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu me lembro de algumas coisas mecânicas de Tormenta. Tormenta, beleza. A gente sabe que Tormenta é o cenário. E esse cenário, ele acompanhou alguns módulos mecânicos em algumas épocas. Eu me lembro que existia uma versão de Tormenta que eu não sei te dizer no que era baseado e qual era a mecânica que se era jogada. Eu sei que ela era mais antiga. E depois eu me lembro quando saiu o Tormenta. Não é Tormenta 20, é o O Tormenta Tormenta RPG. RPG, que era o Não. D20, baseado em D20. É isso? Aí eu me lembro de ler alguma coisa, eu tenho algum material desse aí, talvez até algum desses livros encadernados e tal. É, E ele era muito parecido, ele trabalhava muito com o SRD da terceira edição de Dungeons and Dragons ali, né? Então Isso. o lance de. Ali sim, ali não tinha mais taco, mas era bônus base de ataque, o lance das classes de prestígio, tinha muito, versava muito com aquela ideia da terceira edição. Antes disso Isso aí. era um outro conjunto de regras, não era? Foi uma época que entrou o final do sistema Diamond. Sistema Diamond, pode crer. Me lembro Que é de um nome, mas não sistema joguei. horrível, quebrado, mas era justamente essa. Entendi. Como era alternativa ao D&D para a época, e era um sistema generalista, versátil, e assim, como você começa a afundar num sistema a ponto de conseguir fazer alteração nele e deixar o sistema rodar melhor, então eu tinha várias variações Aham, aham. que eu aplicava, eram as regras da casa e deixava o sistema muito mais liso, Uhum. porque o sistema Diamond era baseado por em D100. Pode Então crer. todos os cálculos eram baseados em porcentagem. Você atingia um tal número, passou, não atingia, falhou e por aí vai. Uhum. E inclusive tem uma edição, eu cheguei a ter esse livro, se eu soubesse que ia dar merda, eu não teria vendido, né? Mas a gente não Sim, tem bola de cristal, que exato. foi o Tormenta Diamond, que era um livro de uma capa vermelha, um livro lindo, que foi ali que o cenário começou a se tornar um sistema com cara de sistema. Aham, Apesar de estar baseado no Diamond, o sistema Diamond lançou muita coisa. aham. Mas o fato de ser um sistema nacional, o autor teve ligação com os autores de Tormenta, deu algum rolo que aí cabe numa hora que tiver um outro NFP com os caras não é cutuca, porque foi pesado. Pra entender? Então. Mas foi ali que deu aquele reforço de Tormenta como um pacote completo. Tá. Você pega um cenário, você tem o cenário, mais um sistema, junta tudo e joga. Uhum. Aí na hora que que formou o Tormenta RPG, que foi baseado no SRD de sistema D20, Uhum. foi quando eu parei um pouco de jogar, porque era muita cara de D&D, Uhum. mas eu continuei acompanhando o cenário, continuei lendo, porque aí sempre tinham as atualizações via Dragão Brasil, Uhum. e como cria da Dragão, né, tava sempre ali lendo, vendo algumas coisas. Então aí foi a época que eu acompanhei o cenário sem jogar. Entendi. Você ia pela história, pelo lore, mas não tava jogando RPG necessariamente nesse cenário. Não, e aí foi. Joguei Diamond até o lançamento da 4E. Caraca. É tempo, hein? Então, é. E era viciadaço no sistema, né? E Aham. aí tanto que era uma das críticas ao sistema era o sistema de magia, que era bem quebrado. Uhum. Então,
dentre as N regras da casa, a gente conseguiu encaixar um conjunto de regras de magia que deixava as magias de tormenta mais legais. Entendi. Então, juntava isso daí e a gente jogou até cansar. Eu fui procurar aqui no Google a terceira edição de D&D é de 2003 e a quarta é de 2008. Então, porra, rodou bastante essa parada aí, né? Oh, rodou demais. Cara, agora me fala o seguinte, eu não tenho. A gente já levou esse papo em outros momentos, muito porque eu não conheço praticamente que o lore de Tormenta. Mas. E a gente tava. Eu lembro de uma vez que a gente ficou batendo um papo aqui na live, eu tava fazendo alguma coisa. Tava olhando, acho Tava que. fazendo a sua ficha. Ah, é? Foi isso mesmo. Foi antes de fazer a sua ficha. Foi isso mesmo. E a gente ficou trocando uma ideia e você tava me explicando um pouco de como as coisas funcionam. Então vamos lá. Eu sou leigão em Tormenta. Assim, essa pergunta que eu vou fazer, eu sei a resposta, mas eu acho que ela deve ficar gravada aqui. Para entrar nos anais da história. Essa frase é maravilhosa, tirada de contexto, ela é fantástica. Bonito isso. Mas por que o cenário chama Tormenta? Qual é a pega da Tormenta? Então, a Tormenta, ela é a Tempestade Rubra, que na verdade ela é um... Olha o spoiler, quem não leu o livro já passou da hora, então lê, seus bandos safados. Sim. A Tormenta, ela é um plano de fusão entre dois mundos. Ok. O mundo principal é Arton, que é onde acontece toda a treta, porque, né? Antigamente, quando você pegava suplementos, a primeira frase era Arton, um mundo de problemas. Perfeito, ok. E aí tem toda a explicação no lore em que deuses se uniram para criar uma raça nova. Todas as raças em Tormenta são criação de deuses. São literalmente filhos dos deuses. E aí, 3 deuses se uniram para criar, teoricamente, a raça suprema. Uhum. Só que essa raça ela se desenvolveu tanto que saiu do controle. A ponto deles começarem a tomar conta de tudo. Tem uma pegadinha, né, que quem é de Tormenta que acompanha fala assim, tudo é Lefel, que é essa raça principal. Ah, Lefel é o nome dessa raça. Isso. E aí, essa massa se tornou única, uma consciência coletiva, vamos reunir assim, Tá, esse é o resumo, se tornou uma consciência coletiva que ficou limitada ao plano que eles estavam. ok. A partir do momento que eles tiveram noção que existia um outro plano, eles querem invadir. Transformar tudo num plano só. Só, perfeito. E aí, a Tormenta é esse fluxo de o plano Lefel entrando no plano de Arton. Então, quando a gente olha para o mapa do cenário de Tormenta e vê aquelas manchas avermelhadas, aquilo é uma dominação de um plano conhecido como plano dos Lefel, aliás, para dentro do mundo material, do mundo, sei lá como que se fala o nome do plano que se vive. É isso? É isso. Esse sempre foi o mote, tipo, o independente. Lógico que foram, né? A parada é um negócio vivo. Como o Naga aí falou agora há pouco, ele falou, pô, tem 3 romances explicando a origem de Tormenta. Exato. Claro, tem muito material em cima disso, mas independente do material, o mote central da parada sempre foi esse. Se tornou esse. Porque quando você pega a Holy Avenger, ela é mais ou menos como um manual dos deuses, em que você entende as motivações, Tá. o que cada um faz, na ótica da criação do mundo. Perfeito. Então tem os Zumbis da Virtude, tem a saga do Paladino, mas a parte da Tormenta é aquela ameaça constante que tá sempre ali no plano de fundo, que enquanto tá rolando a treta aqui, tá aquela coisa vermelha ali atrás que mais cedo ou mais tarde vai
vir pra cima da gente. A gente consegue fazer um... Como é que vão fazer? Desculpa te cortar. A gente consegue fazer um paralelo meio bocó, mas para que fique claro na minha cabeça, que o lance da Tormenta, ele é meio que como o lance do inverno em Game of Thrones. Porque o lance do inverno em Game of Thrones, a galera fica todo mundo o tempo inteiro, até que a porra do inverno chega, mas nas primeiras, sei lá, 5 temporadas, nos primeiros 3, tá todo mundo assim, mano, o inverno tá vindo. O inverno vai vir. O inverno vai vir pesado. E aí, tipo, fica rolando, paira sobre o ambiente esse clima denso de que o inverno vai bater forte e nunca foi visto um inverno tão rigoroso como o que tá vindo aí, porque o verão foi muito longo e toda vez que o verão é muito longo, o inverno é muito longo. Só que a história não é muitas vezes sobre isso. A história é sobre as mais variadas coisas que acontecem com os personagens daquela trama. Só que sempre passa alguém soltando uma, tipo assim, mas ó, não esquece que o inverno tá vindo aí. Então é mais ou menos uma parada dessa? Isso, é aquela ameaça que ela pode vir, pode não vir, pode aparecer, tem hora que aparece. Entendi. E não aparece às vezes. Ela aparece de uma forma sutil algumas vezes, que é a raça híbrida entre os Lefel e os Artonianos, que é chamada de Lefou. Ah, nós temos um mix aí então. Tem, que são os tocados pela tormenta, e aí é a parte da corrupção, que geram os postes de quanto você consegue se controlar para não sucumbir diretamente à forma aberrante que tá dentro de você, etc. E por aí vai. Uhum. E tem sempre, por isso que eu coloquei, a tormenta é aquele pano de fundo que você pode, na hora que você quer dar um susto na galera, ó, então, essa área tá começando a ficar vermelha, você vai fazer o quê? Entendi. E aí o povo dá uns... Você tá numa missão completamente nada a ver com Tormenta, mas você sabe que ela tá ali e ela pode aproximar de uma hora para outra. Ela pode se fazer presente que meio que em qualquer lugar, em qualquer momento. Vamos, entre aspas, é mais ou menos essa ideia. Isso, num resumo é mais ou menos isso daí. Ela parece com uma pequena massa, de repente aquilo vai ampliando, a chuva, ela fica avermelhada, começa a corroer, começa a distorcer, que é toda a corrupção de ambiente, e aí vem toda uma história de como o local se altera, como começam a vir mais bichos, e tem toda essa progressão em cima da história da Tormenta. Aham. Tá, eu quero que você me fale um pouco sobre o lance dos locais de Tormenta e como se desenvolve, como isso progride, mas antes. Aliás, não, vamos para melhor. Me fala um pouco como isso funciona. Então, eu tô lá, a gente tá jogando Tormenta aqui e em dado momento estamos narrando uma história e eu tô em X lugar. Eu não conheço os lugares. Eu tô em X lugar fazendo uma missão Y que não tem nada a ver com Tormenta e de repente você começa a me descrever que o cenário, né, o ambiente começa a ficar, entrar numa zona e numa zona de tormenta, ou eu começo a entrar numa zona de tormenta, enfim. O que rola quando isso acontece? A área de Tormenta, ela é, vamos dizer assim, uma área para aventureiros de alto nível, em que os inimigos são muito fortes e ela causa um choque psicológico em quem entra ou vê algum bicho da Tormenta. Isso também é explicado nos livros. Esse plano dos Lefel é tão avançado que as dimensões elas não são as mesmas do plano de Arton. Tá. Então, qualquer ser que vem de lá e uma pessoa, um artoniano, uma pessoa comum, ou mesmo um herói que vê pela primeira vez um ser que vem do plano, ele tem um choque psicológico porque a forma ela é completamente abstrata. Então dá um bug mental no cara que ele precisa interpretar aquela informação de uma forma que ele entenda que o que é aquilo ali. Cara, então, isso tem uma parada
meio Cthulhu. Meio horror cósmico, meio Cthulhu. Isso. Porque, tipo, é essa parada do cara lidar com uma coisa que ele não sabe processar o que é, e isso gera um efeito psicológico no cara muito louco. É tipo isso. Exatamente isso. Nossa, e aí referências. Então. E aí, quando são feitos testes, né, pra manter, literalmente, pra você manter a sanidade. Então, dependendo do nível do mestre que tiver um conhecimento, se ele quiser fritar um jogador, ele vai fazer aparecer um bicho da tormenta, porque a forma ela não é exata e o cérebro vai precisar processar aquilo de alguma forma. A forma mais aproximada humanoide são seres com características de insetos. Tá. Então, carapaça, N formas que se o pato parecer, ele pode falar o que é o que, guelras e etc. Eu não sou biólogo, então não sei essas porra. Anteninha, asa, tudo mais. Então associa com um ser insetoide. Só que isso não é a forma real deles, é a forma que é possível a mente humana compreender. É uma parada que tem muito. Conversa muito com essa ideia cósmica do Cthulhu, essa ideia de que você não consegue. O seu cérebro não consegue transcrever o que ele tá vendo, né? Então ele meio que forma um aglomerado com ideias prévias do que você já tem na cabeça sobre alguma coisa para tentar te aproximar dessa circunstância. E aí essa parada começa a pairar sobre uma determinada área, e aí é tipo, salve-se quem puder e todo mundo correndo que nem maluco, ou não, ou a galera, tipo, ou talvez se os caras forem experientes e talvez eles estejam em busca disso, eles ficam ali pra entender e lutar, e qual que é a operação básica? Então, no dos livros que contam, né, sobre a origem e o desenvolvimento da Tormenta, para conseguir entrar e permanecer é necessário muito treino, porque imagina só, se você vê um ser da Tormenta, o cérebro já frita, imagina todo aquele cenário alterado. Então os prédios mudam de formato, tudo muda sua característica, fica mais. Quanto mais próximo da área central da onde saiu, mais corrompido é o local. E é a forma de dizer que é o mais parecido com o plano de origem deles. Uhum. Então os prédios mudam de formato, ficam umas coisas avermelhadas, as rochas mudam de característica, a água, a grama. Então essa distorção tem que ter um preparo muito grande para conseguir entrar e permanecer. E quanto mais se aprofunda em direção à área central da onde está a origem da tormenta, mais forte é e pior fica. Então dificilmente você vai ver aventuras em Tormenta de nível iniciante que vai aparecer de fato na Tormenta, só se o mestre nerfar tudo isso daí. Entendi. Que a Tormenta é para guerreiros épicos de alto nível, para missão suicida. A Tormenta é basicamente que o endgame do cenário. Depois que o cara tá level alto, depois que o cara farmou tudo que tem que farmar, aí o cara pode talvez entrar numa vibe de que eu vou ser o caçador da tormenta e vou entrar naquela porra e desvirar o mundo de ponta cabeça que é lá dentro. Mas aí é um outro departamento em um outro momento. É isso. Isso, é pra aventureiro de uma classe já estabelecida, é para jogador que já tem um pouco mais de experiência, porque entram esses aspectos psicológicos, entra o aspecto do ambiente influenciando direto no que você pode fazer. Eu quero chegar na ideia, eu quero entender se existem materiais, suplementos, ou se já existiram suplementos que justamente amparem esse tipo de narrativa, esse tipo de aventura.
Fazendo um paralelo básico aqui, vai, lá na terceira edição de D&D você tinha os personagens acima de nível 20, você tinha suplementos que eram o livro dos níveis épicos. Então você tinha o livro dos níveis... Oh, meu, que difícil falar isso. Livro dos níveis épicos do guerreiro, do ladino, de não sei quem. E basicamente ele te aplicava algumas regras adicionais para personagens que passavam de nível 20. E aí você tinha toda uma série de novos desafios, muitas vezes até com divindades, muitas vezes até com onde os plots iam mudando um pouco para dar uma incrementada nessa parada. Então, eu queria entender, existe ou já existiu suplementos que conversem com isso, especialmente com esse lance de tormenta? Ah, puta, vai ter um módulo específico para aventuras na tormenta. Tem isso? Ou já teve isso? Já saíram várias coisas, principalmente na Dragão. E uma das questões que apresentaram no Tormenta 20 é que todos esses suplementos antigos teriam uso. Legal. Ótimo. Prometeram um manual de conversão, porque né, mudou o padrão do sistema. Mas como o lore ainda é possível ser utilizado tudo isso daí. E fazendo sempre aquele paralelo com D&D, a questão de suplementos de Tormenta é tão rica quanto a quarta edição do D&D. É muito livro. Tem muita coisa detalhada. Animal. E no momento que essa parte da conversão tiver funcionando tudo certinho, quem ainda tem alguma dificuldade vai conseguir trazer tudo aquilo lá de trás para novas campanhas. Cara, animal. Antes de eu entrar propriamente dito na pergunta que eu ia fazer um pouquinho atrás, a Tata Sante perguntou o seguinte: pode-se dizer que o ambiente que influencia o jogador dentro da tormenta é igual ao que chamamos de paradoxo no mago? Eu não conheço nada de mago, perdão pela minha falha, não sei se o Dungeon conhece, mas eu não manjo. Bom, a questão do paradoxo no mago, aí eu precisaria ver que, sinceramente, esse termo ele não é familiar. Falhamos Mas em questão. miseravelmente. Sim, mas é porque não somos especialistas, a gente só tá aqui para falar groselha. Estamos aqui Agora, a falando questão da influência do ambiente tem de fato, e aí dependendo do conhecimento do mestre, essa parte da influência do ambiente dá plot bem divertido, porque dependendo da localização em que se tá jogando no cenário, vão existir alguns aspectos que o cenário vai te ajudar, vai te atrapalhar, então tem toda essa parte de que cuidado com o que você tá fazendo, que o troco vem, fica ligeiro. E é uma das coisas que eu sempre gostei em Tormenta é essa questão da consequência. Não dá pra você simplesmente vamos queimar a aldeia, voltar cavalo de fogo em tudo. Não, em algum momento isso vai voltar em cima de você, então fica ligeiro. Vai acabar, esse preço vai acabar tendo que ser pago em alguma forma, né? Ô Danjo, fala uma coisa pra mim. A gente tava falando agora há pouco da Tormenta RPG, né? Que foi o mais antigo. E aí, a minha ideia é trazer aqui uma diferenciação sobre o T20, que é a edição comemorativa de 20 anos, e essas adaptações mecânicas e com certeza de cenário também. O que mudou de lá pra cá? Pra eu entender. Lógico que você não precisa citar, né? Não quero que você cite, enumere de 1 a 380. Mas só pra ter uma ideia básica do cara que de repente, que nem o Du ali em cima falou, ó, entrar na tormenta acima do level 30 e libertar deusas são clássicos das mesas antigas. Isso. Ele citou, então com certeza ele jogou, ele teve algum contato com essa parada. Agora, pro cara que não teve, o que tem de diferença hoje? Porque a gente tem que dizer, e verdade seja dita, o Tormenta, o T20, o Tormenta 20, ele foi um fenômeno de financiamento coletivo, de projeto,
de aceitação, a comunidade abraçou, a gente teve, já conversamos aqui com o Saladino, com o Cassaro, então, cara, eles falaram, cara, é impressionante, assim, a comunidade abraçou inacreditavelmente, enfim. O que mudou de forma genérica, na tua percepção, o que mudou de lá pra cá, do Tormenta RPG pro T20? Fazendo os paralelos, o Tormenta RPG tá pro 3.5 e o Tormenta 20 tá pro 5.0. Pode crer. Facilitaram bastante a compreensão, a parte mecânica, a parte de perícia. Você não precisa ficar fazendo mais N cálculos para definir o que é defesa, o que você vai atacar com mais 5, mais 7, mais 9, mais 12. Sim. Não. Simplificou. Então, para quem jogou um 5.0 e vai pegar o Tormenta, na questão mecânica vai ver muita similaridade. Uhum. E dos aspectos particulares do Tormenta 20, uma das coisas que eu gosto muito são os pontos de mana, que não é mais uma mecânica restrita à magia. Uhum. Então, para você fazer qualquer golpe especial, você vai gastar mana. Então, um guerreiro quer dar um golpe com mais força, você vai gastar um pontinho de mana. Uhum. O mago vai fazer uma magia, você vai gastar mana. O lutador quer dar um golpe a mais, você vai gastar um pontinho de mana. Então a compreensão disso é muito rápida. Uhum. Como é que eu faço tal poder? Você vai gastar um ponto de mana e vai executar esse poder. Acabou. Não precisa ficar vendo subtabelas e o que é, o que não. Porque para clérigo é isso, porque para mago é aquilo. Ah não, paladino é uma outra tabelinha. Não, você vai gastar um ponto de mana e tudo que é possível fazer tá ali dentro das características de cada classe. Tá mastigado dentro do livro básico. Eles meio que vieram pelo que você tá falando, pelo que eu tô entendendo, eles vieram nessa mesma toada da quinta edição de simplificar algumas coisas, né, de aglomerar algumas coisas e de entregar um sistema mais enxuto e um game design um pouco mais objetivo. Porque a impressão que eu tenho, e não sei, sei lá, os RPGs mais antigos, as versões mais antigas, elas meio que são aristocráticas demais, né? Porque hoje, a gente, por mais que a gente adore RPG, joga RPG há 46 anos, mas se você pegar um livro, pegar uma D&D da vida, você pegar sei lá, um Daimon que você falou aí agora há pouco, ou qualquer coisa desse tipo, e começar folhear e falar, eu vou jogar isso aqui, depois de ter contato com coisas mais simplificadas, coisas mais objetivas, dá uma preguicinha, não dá? Rodrigo Naga levantou a mão e falou objeção. Ô, Rodrigo Naga, não, mas falando sério... Não conta. Não, o Naga não conta, o Naga é especialista do especialista, mas não tô dizendo isso, tô falando porque é o seguinte, mano, aristocrática é mancada demais, não, mas é porque é o seguinte, a parada, ela é muito... Cara, tem muita mecanização. As coisas são... As regras tentam prever quase qualquer situação. E aí assim, eu fico um pouco chateado com algumas coisas quando você tem muita simplificação, porque aí perde as nuances da interpretação, da avaliação, da arbitragem. Isso sem dúvida, né? Agora, olha a lista de perícia de D&D quinta edição. Porra, é sacanagem. Tem perícia... Sei lá, você olha o Athletics, tem 80 usos pra Athletics, sabe? Tipo, porra, sei lá, bota outras coisas aí, dá uma expandida nesse negócio. Mas eu entendo a ideia do conceito de game design ali aplicado, que é justamente deixar o negócio um pouco mais dinâmico e mais simples pro jogador que tá chegando agora, pro cara que não tem 30 anos de RPG e que não vai pegar 1000 páginas e ficar lendo essa porra, sabe? Sim, então era bem complicado. O T20 vem muito nessa direção, então. Vem para deixar as coisas mais simples, mais dinâmicas, para pegar uma pessoa que nunca jogou na vida, dar um overview pelo livro, ok, dá para montar uma ficha, dá para jogar. Sem ficar aquela coisa de, mas como é que eu calculo isso, como é que eu calculo aquilo e... Eu falo, depois que os velhos não reclamam porque os caras aprenderam a calcular taco. O cara jogava... Quem calcula taco faz qualquer ficha. Né?
Agora a galera mais nova, que aí é uma questão até, né, de ambiente, tá tudo muito mais dinâmico. Então você tem que fazer uma pós-graduação em montagem de ficha pra jogar uma partida, agora não, deixa quieto. E aí os sistemas mais novos estão conscientes disso, estão trazendo essa simplificação. Tormenta 20 tá na mesma ideia. E o que é mais interessante nesse livro é que você não precisa de 3 pra jogar. Um livro tá tudo ali, o livrão. Cara, isso é uma parada muito objetiva. Esse lance de você dar uma enxugada e fazer um cara. Sei lá, eu sou adepto do banco imobiliário, Monopoly-like. O cara abre um jogo de banco imobiliário, pega o manual que tem 2 páginas, uma frente e verso, e em 20 minutos ele tá jogando e todo mundo já entendeu a regra, tá ligado? Tipo, isso é um ponto muito positivo. Lógico que isso consome parte. Cara, vamos lá. Lógico que isso. Agora eu vou citar um exemplo e eu vou ser apedrejado, mas eu vou citar esse exemplo. Lógico que isso consome parte aquelas facetas incríveis que uma jogada de um tiro de Magnum 357 no peito do meu espião da CIA, da minha campanha de GURPS de 98, não tem, ele tem como é que se chama? Uma dinâmica de nuance completamente diferente quando eu faço um save de vitalidade, de HT, para ver quanto o meu coração vai pulsar, para fazer um comparativo com o meu cálculo de pressão arterial, para ver quantos decilitros de sangue eu vou perder em meia hora, para saber se eu vou ter um choque hemostático ou não. Tá ligado? Só que assim, isso na mão de um cara que conduz de forma legal, que usa essa ferramenta de forma legal, é genial, porque isso dá uma puta imersão. Mas ao mesmo tempo, na mão da maioria das pessoas e no gameplay da maioria das pessoas, é uma merda, tá ligado? Então, tipo, quanto mais simplificado nesse aspecto e mais dinâmico for, mais gostoso é de jogar, tá ligado? Tipo, mais... Exatamente. E aí eu vejo uma inversão dos processos atualmente. Porque o que eu via muito nesses sistemas mais antigos em que você tinha um mundo de coisas para conseguir calcular é que, ok, você domina tudo e usa o que quer. E parece que agora o processo é o seguinte: entenda o básico e incremente do jeito que você quer. Então, assim, Sim. nada impede, por exemplo, em Tormenta, armas de fogo são normais. Você pode ter a sua arma de fogo. Aham. Se eu quiser na minha mesa fazer o cara, ó, o cara tá ali numa distância de 35 metros, só que eu tô aqui escondido atrás, eu quero fazer um tiro que ele vai fazer a curva que vai cair nas costas dele. Não, não, não. Se eu tiver noção de como aplicar isso, beleza. Caso contrário, beleza, rola o tiro. Sim. Sim. Você tem uma resolução resolução rápida das coisas, né? Sim, eu não quero aprofundar muito, faz o tiro. Ou eu quero aprofundar. Olha, então faz o seguinte: você vai fazer seu tiro com modificador X, ele vai ter mais tanto para acertar, mas se você errar, não sei o que, beleza. Você tendo o entendimento básico do pacote de regras, o que você colocar a mais, tá tranquilo. Uhum, Se sim. você não quer colocar, não precisa. E antes era o oposto, né? Você lia tudo. Pra ter que Quer. tirar as coisas de Isso aqui não me cima, né? serve. Isso aqui Pode não me crer. serve. Isso aqui não me serve. Ah, tá. Então quer dizer que eu rolo um D20 e somo mais um modificador, beleza. Sim, 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 Então sim. agora tá invertido. Entenda o básico, inclua o que você quer. Quando você olha, hoje o material oficial publicado até agora em suma, o livro de T20. A gente tem o livro de T20 e só, por enquanto é isso. Por enquanto, só é assim. Só, não é só, eu não tô no sentido de menosprezar, não é É, isso não, não. é. É só, tipo, só tem um livro, é um livro único por enquanto, só isso que eu quero Em dizer. questão de sistema mecânico, por enquanto é ele. Aí tem a aventura pronta, que é a Jornada Heróica, Coração de Rubi. Que é a que a gente tava jogando aqui com você. Isso. E Tá. aí tem o
manual de NPCs. O que é o manual de NPCs? O gostoso de se afundar em Tormenta é que existe muito personagem icônico. Tá, beleza. É, porque a história do cenário tem 20 anos, né? Isso. Então, assim como o D&D tem o seu Elminster, tem o Uhum. Drizzt, tem o Bruenor, Uhum. você vai em Arton e você vai falar de Ser Tholen, você vai falar da Rainha Shivara, tem o gnomo, que agora eu me esqueci, eu nunca consigo lembrar o nome do único gnomo de Arton. Bom, eu não sei. É, então, eu tenho dificuldade com o nome dele sempre, eu nunca consigo decorar. O próprio Mestre Arsenal, Ó. valeu, Wagner, o Niblin, Nord Niblin. Niblin, ok. Sabia que alguém no chat ia me salvar. É isso mesmo, é Niblin. Então, esses personagens, esses NPCs, são muito frequentes na história. Então, Talude, que é o principal mago, todos esses NPCs aparecem muito nas histórias. Uhum. E aí tem este manual com várias fichas desses seres mitológicos do cenário, para quem quer colocar ele de forma direta na sua história. Tem ali, você consulta. Não, eu quero colocar a Rainha Shivara Sharpblade na minha história. Só que eu quero que ela lute em algum momento ao lado dos heróis. Você já tem ali tudo certinho para colocar já dentro de T20. Esse é um material recente, é um material É dessa edição. recente, super recente. Cara, isso eu tenho uma saudade de ver uma parada dessa pra D&D, quinta edição, tá ligado? A gente já girou bastante aqui em cima da falta de preocupação da Wizards em desenvolver esse lore, enfim. Eu não quero falar disso, porque foda-se, não é isso. O tema não é esse. Mas é muito legal você ter um manual onde você consegue usá-lo como guia de referência para usar o stat block de personagens que sejam legais para eles integrarem a sua campanha. Ao passo que é legal você ter informações geográficas, biológicas, ecossistêmicas de determinados pontos, ou motivações de caras muito específicos, de caras que talvez sejam citados em alguns romances ou em partes do cenário que fazem a atenção das pessoas serem atraídas. Então, serem atraída, isso, é no singular. E então, tipo, cara, é fantástico esse tipo de coisa, um ponto muito positivo pros caras. Peraí, deixa eu fazer um parênteses rapidão aqui. O material de Tormenta é caro ou não? Eu sei que caro é absolutamente abstrato e relativo. Mas a gente tem uma base do que custa D&D, do que custa, sei lá, o próprio, qualquer coisa do World of Darkness, né? Tipo vampiro, essas paradas. Dá pra você ter uma noção base. Eu sei que eu tô comparando coisas, tipo, Tormenta é produzido aqui, mas se eu não me engano, o D&D tem versões nacionais feitas aqui também. Então, enfim. É Eu vou caro? até ver o preço aqui Tá. do Tormenta 20. Na Amazon, R$ 177,46, e quando é Prime ainda tem frete grátis. Tá, Tá. R$ 180 o livro, Uhum. único. Pensando na cópia física, né? Obviamente. Isso, Uhum. ali, físico, bonitão. E é o livro único. Uhum. Você tem construção de personagem, você tem a divindade, você tem o capítulo do mestre, você tem ameaças. Então, é impossível você falar sem comparar com D&D, que é o suprassumo. Sim. Então, se você pegar o livro do jogador de D&D, eu acho que tá 130. Só o livro do jogador. Uhum. Uhum. Aí você tem o livro do mestre e tem o livro dos monstros, Uhum. que é a mesma média de preço. Então, é quase 500 pau para você ter ali o O material completo. núcleo do sistema para conseguir jogar de boa. Aham.
O Tormento você tem todo este núcleo por um terço desse valor. Então ele é bem mais acessível. Sim. Nesse sentido. Sim. E aí tem a parte do PDF que já cai por um terço, fica muito mais barato. Uhum. Olha lá, digital R$60. Sim. Sim. Completo. Aham. Não. Tá tudo ali. Então, não, beleza. É tudo online mesmo agora. Eu tô jogando só no Roll20, tem ficha do Tormenta 20 no Roll20. Vou Uhum. montar meu grupinho, vou comprar só a versão digital que eu não preciso folhear. Uhum. 60 conto, você tem o sistema inteiro na mão. Quais são as. Você tem ideia do que eles pretendem colocar para lançamento de materiais suplementares para isso? Você falou que tem uma aventura, que é a Coração de Rubi, a Jornada Heróica, que é o que a gente estava Isso. jogando aqui com você narrando. Aí a gente tem o livro básico, né? Que tem toda o core settings de regra ali para você fazer o negócio acontecer. E esse manual dos NPCs, e o que mais tem pra aparecer aí de novo pra Tormenta 20? Eu tô tentando só fazer um universo aqui na minha cabeça do que compõe essa parada. Bom, vão sair alguns manuais, só que eu não vou nem lembro qual que é, Uhum. porque logo pandemia fudeu o planejamento de todo mundo, e Sim, com a Jambô não sim. foi diferente. É, atrasou um pouco o lançamento do próprio livro básico, e aí muito do planejamento acabou sendo postergado, algumas coisas mudaram de ordem. Então vão sair suplementos, pelo que eu andei ouvindo, eu acho que só a partir do ano que vem que vai sair alguma coisa mais robusta em questão de livro suplementar. Eles estão lançando coisas mais básicas, mas é assim, é aquela pincelada a mais para quem gosta de ter uma imersão mais profunda. Porque com o livro básico você tem tudo para fazer uma aventura do começo ao fim, se você quiser. Uhum. Então, eles nem divulgam muito quais são os próximos passos, né? Porque fã é uma coisa chata pra caralho. Então, se o cara fala no podcast da Dragão Brasil que vai ser alguma coisa no dia 8 de outubro, no dia 6 já estão cobrando se tá pronto. É isso, é Então complicado. eles tão ligeiro, meio que, ok, vai sair alguma coisa ali mais pra frente, mas não estão cravando muita data e nem exatamente quais materiais, pra galera não ficar de buzinada na orelha, que deve ser bem irritante. Você tem que ficar respondendo várias vezes, aí quando que vai sair o negócio? E aí, não, tá em produção. E aí, galera enchendo o saco. Cara, fala um pouco da jornada heróica Coração de Rubi, da aventura em si, que a gente começou a jogar. A gente vai continuar, ela tá pausada por motivos de vida adulta, mas ela vai voltar, Sim. né? Mas fala um pouco, porque faz parte ali do conteúdo de material oficial publicado por eles. E eu não tenho ideia de quão fácil de se manusear ela na condição de narrador é esse material. Então, assim, fala uma ideia geral do plot da aventura e depois me diz. Você já teve contato com outras aventuras de outros sistemas e tudo mais, então me faz um paralelo para eu entender se ela é algo. Se ela é algo para o jogador casual que apareceu aí agora, começou a jogar e falar: legal, eu quero narrar isso aqui, eu consigo. Discorra um pouco aí pra gente entender, para que eu entenda um pouco também. Então, a Jornada Heróica, ela é uma aventura que é para ir do nível 1 ao 20. Então, galera jogando tudo vai criar um personagem basicão e vai terminar ele épico, fazendo coisas absurdas, até fazendo uma parafrase dos próprios autores, e que Tormenta é um cenário de fantasia medieval épica. Eles frisam a parte épica, Uhum. porque tem os modificadores são muito mais altos, os dados são muito mais absurdos, você vê rolagens insanas Uhum. desde níveis mais básicos. Então eles criaram tudo isso daí para ser uma experiência completa de jogo.
E a questão da estruturação e a única coisa que eu acho é que não foi muito pensada para VTT. Tá. É aquela aventura que foi mais pensada e articulada para jogar na mesa. Então a questão de ambientação, de mapa, fica um pouquinho mais complicado para quem não domina. Uhum. Agora, para quem já tem alguma experiência, consegue desenrolar Suprir. tranquilo. Isso é mais. É uma. A sensação pessoal. Eu Aham, sim. vejo a galera que tá jogando, que tá pegando, consegue jogar tranquilamente. E desde mecânicas básicas, a campanha ela ensina o jogador desde o começo. Entendi. Então tem os testes mais básicos, as mecânicas, o que pode ser aplicado, auxilia o mestre. A progressão de campanha é feito para ensinar os jogadores e o mestre. Essa é a ideia do design da parada. É assim que eu vejo o jogo. Cara, isso é Porque fantástico, porque. a progressão ela é muito clara, não tem aquela questão de que eu vejo muita reclamação de algumas aventuras prontas de D&D, que é tudo muito espalhado. As aventuras de D&D, assim, de uma forma geral, as oficiais, elas têm... ela é um material caro e a maioria das vezes ela é um material que precisa... precisa cair na mão de um cara experiente... Não é de um cara mais ou menos, é de um cara experiente pra ele fazer os ganchos e encaixar. Porque, cara, o que tem de buraco nas aventuras... Não, se você tiver na dúvida, segue a Jo no Twitter, que ela reclama a cada 10 minutos. Ela pistola direto com isso. E é verdade, é verdade. Se você pegar, tipo, a gente joga Dungeon of Mad Mage aqui, jogamos Turma da Aniquilação junto, inclusive, e era um puta de um pé no saco pra você fazer um monte de ligação, porque às vezes tem... O cara tem que ir pra lá, e a campanha é totalmente on-rail, tipo, é pra ir pra lá. Só que pra você levar ele pra lá, o jogo não te dá o caminho, então você tem que ter já uma boa noção pra ir conduzindo o cara pra lá, porque senão, se ele disser que ele não vai, o jogo trava, fica aí pra sempre. Se você entrar no DMS Guide, DMS Guide, DMS Guild, é esse o nome do site. Você encontra um monte de aventuras de filler pra preencher essas campanhas, pra preencher tipo o meio da campanha, é muito louco isso. E não é o caso, pelo que você tá dizendo, não é o caso da jornada heróica, então. Não, ela é bem amarrada. Eu não posso nem falar linear porque não é linear. Sim. Não é aquela coisa que você vai sentir, ok, eu preciso fazer isso de qualquer jeito. Não, ela tem uma progressão suave. Você vai fazer a aventura que vai gerar aí entram as consequências, vai gerar uma consequência, e você vai investigar isso, que vai gerar uma terceira, que vai te levar à quarta, que vai à quinta, de repente você tá explodindo tudo ou sendo explodido. Entendi. Não tem aquela coisa assim, vai, fi, é pra cá que você tem que ir, inferno. Aham. Exemplo, a forma da aventura, quando eu tava mestrando, a parte ali da forja. Uhum. A gente tinha que descer, fazer a investigação ali. Não é uma coisa que, olha, vocês têm que fazer isso. Em nenhum momento eu falei, olha, vocês não podem andar pela cidade. Aham. Mas é a coisa aplicada de um jeito que, ok, minha missão é essa, vamos lá cumprir. Entendi. Ele já te conduz automaticamente pra isso, né? Isso. Não é assim, ó. Vocês vão ter que ir lá fazer tal coisa, beleza? Beleza. Se vocês falassem pra mim, olha, eu quero ir na loja pra comprar a minha arma porque a minha tá quebrada. Ia poder ir tranquilo. Uma boa. Mas você sabe, eu tenho que ir pra lá. Aham. Eu tenho um tempo pra fazer isso. E isso vai gerar algo que eu preciso muito. Que Sim. sem cumprir aquela tarefa você não ia conseguir evoluir. Então são esses detalhes narrativos que faz o negócio girar de Girar boa. Sem sozinho. precisar. Pode crer. Isso é excelente, mano. Isso é excelente. Porque, olha, de verdade, tem um monte de material caro da Wizards aí. Não tô aqui pra falar mal de D&D. Todo mundo conhece o canal, sabe que a gente joga D&D 24 horas por dia nesse canal. Mas,
Honestamente, tem muito buraco, tem muito furo, você precisa de muito filler e precisa de muito boa vontade, porque senão as coisas não andam ou vira uma aventura homebrew. No meio do caminho veio o Duck, já falou isso pra nós várias vezes, que ele joga um... O que é? Rise of Tiamat? Eu não lembro qual que é. Não, é o... Horde of Dragon Queen? Tyranny of Dragons. Ah, pode Tyranny que... of Dragons. Exato, exato. Mano, ele falou, essa porra vai virar homebrew, tá ligado? Tipo, não é que, mas é que quando você pega um grupo mais experiente, um mestre mais, né, tipo, que quer fazer o negócio rolar mais liso, mano, é cheio de buraco, tá ligado? Tipo, vai virar homebrew, e aí beleza, aí os caras, sei lá, foda-se a quest, vamos beber na taverna, sabe? Tipo, então... E outra coisa que também eu considero uma vantagem do cenário é que, ok, Arton, tá ali. Uhum. Você tem várias localidades, mas não é aquela coisa extensa com, sei lá, 42 lugares possíveis diferentes, catalogados. Porque assim, você abre aquele mapa de D&D de vez em quando, e eu me sinto um tiozão na década de 90 tentando chegar num lugar com o mapa dentro do carro. Porque é traço, é nome, é aquela coisa muito cheia. E aí, não, é porque Cormiriço, porque o lugar é aquilo, porque outro lugar, porque vai dar em tal cidade. Então, isso também é uma coisa que no D&D me afastou, era justamente essa questão muito excesso de informação. Sim, sim. Em Tormenta tem o nome dos reinos, as suas capitais, mas se você quiser inventar, como tô no Tormenta Uga, que eu mestre lá pra galera no Duck, que eu inventei um vilarejo litorâneo chamado Baduntes. Justo, Tá ali. justo. Porque você olha o mapa, tem ali uns locais pincelados e tem um monte de área em branco. É uma falha? Não, é porque você quer colocar o seu vilarejozinho ali, o seu nome, você quer dar o seu flavor pro negócio, tá limpo. Tá liberado Só pra vai. isso. Ah, isso é legal. Isso é bem legal. Isso é super legal e super importante, inclusive. Deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre T20 especificamente, e não sobre as outras, as anteriores de Tormenta. Lógico, como eu disse aqui, eu sempre vou fazendo esse contraponto aqui com o D&D, que é o que eu mais tenho familiaridade. O D&D quinta edição, especialmente o quinta edição, posso dizer isso, acredito que posso, ele é muito agarrado ao grid, né? Muito... É quase um jogo de tabuleiro, especialmente nos momentos de combate, né? E tal. Ele tá muito atrelado a grid, né? Battle map, movimentos táticos, manobras de combate, coisas que estão ali agarradas à mecânica de uma maneira muito incisiva. Eu sinto um pouco de falta nisso. Dá pra fazer, antes que alguém vai falar que dá pra fazer, eu sei que dá pra fazer uma parada muito mais teatro da mente, muito mais 3D na imaginação, um combate, muito mais focado nisso e tal. Mas essa não é bem a premissa do D&D. Também vão dizer que não é há muito tempo, e eu também sei, não é... Eu tô só levantando a bola pra fazer a pergunta. O Tormenta, o T20 é um sistema que privilegia esse tipo de gameplay se você assim quiser. Se você falar, cara, vai ser full teatro da mente, esquece Battle Map, vamos jogar uma presencial, nós dois aqui, você e eu, uma one-on-one. Você tá narrando e eu tô jogando. Cara, você me descreve uma cena e eu vou descrever o combate aqui na tua frente. Falar, você vai bater pra cá, então eu vou defender pra cá, tipo, sabe? A gente fazia muito isso lá atrás. Eu, o Branco, o Lu, que jogava comigo desde muito tempo, a gente sempre usava, fazia muita descrição, tipo, física, assim, né? E não usava grid, nunca usamos. E eu queria entender, porque o D&D hoje é difícil. Não é que não dá, mas é difícil você levar pra esse lado. Você precisa ter uma experiência anterior pra trazer isso, porque o módulo base dele não te entrega isso. O Tormenta te entrega isso? Dá pra jogar tranquilo sem grid. Claro que tendo o grid, quando você quer fazer algo mais tático, ele vai te auxiliar, posicionamento, esse tipo de coisa. Uhum. Mas alguma coisa que
que você lê assim, ela não tem números cravados como medida. Existe distância média e distância longa. Se você tem o grid, você sabe que a distância média é 9 metros. Agora, se você quer fazer distância média, você faz aquele cálculo, o cara tá ali uma distância X, teatro da mente, o meu poder ele tem alcance médio, você acerta. Daí da onde você tá, sem precisar de um grid. Porque quando você começa a ver muito número, aquilo já automaticamente te leva a olhar um grid. Sim. Que um grid, cada espaço tem 1,5 m, Vira então uma escala. Então você tá lendo ali, o alcance 9 metros. Então 9 metros são tantos quadrados. Você já Seu raciocínio fica automático nisso. Sim, e aí isso te leva, em consequência, para um grid. Essa E aí quando você lê alcance médio, alcance curto, alcance longo, te dá uma liberdadezinha, porque você não tem o grid. Legal alcance isso. Médio. O cara tá ali. Daquele ponto ali, acerta. Vai, pode fazer. Olha o teu ataque. Gosto disso. O que tu falou ali, ó, como fica o cálculo de área de magia, por exemplo, pra não acertar o coleguinha? Sabe uma coisa que era bizarro? Quando a gente jogava RPG lá atrás, a gente não jogava com grid, nunca jogamos com grid, nunca teve grid, nem miniatura, nada. A gente usava, tipo, tinha um estojo com lápis, borracha, botava, ó, aqui tá o cara, aqui tá o prédio, aqui tá o não sei o quê, a distância é... Quanto que é? Dá uns 50 metros da tela. E aí o cara, vou castar uma bola de fogo. Tá. Aonde? Ali. Quanto tem de distância? 50 metros. Vou castar no meio do caminho. Tá bom. Aí ele olhava pra cara do mestre. Véi, vai pegar no seu brother. Vai. Não tem jeito? Não. Beleza, pegou. Tá ligado? Ou, então não vou castar. Então vou castar pra lá. Se eu castar pra lá, não pega? Não pega. Se o mestre falasse assim, não tem jeito. Precisa acertar o cara, vai acertar mais 2 brother. Beleza. Então vou castar e acertar os brother, ou não vou castar. Mas não tinha... unidade medida. Não tinha tipo assim, não. Pera aí, bota na escala, 5 quadrados, bota o template de magia, que nem hoje é nos VTT. O cara aperta lá, botar o template e bota exatamente. Tá um pouquinho pra cá, o cara puxa um pouquinho pra lá, não pega o brother e resolveu. Eu acho legal, eu não acho ruim, tá, gente? Eu acho divertido, inclusive, é bem tático. Vira um board game tático. Mas a questão é que, nessa premissa do 3D, do teatro da mente, de você... não ter uma distância fixa, por exemplo, como você falou no caso do T20, do cara falar, tem a distância curta, distância média, distância longa, e isso permite uma margem interpretativa interessante pro cara que tá arbitrando. O cara vai arbitrar, é longo, então você consegue acertar o cara lá. Porque a distância não é muito, não é muito preciso, né? Quantos metros tá do cara? Tá 10 metros. O cara tem uma ideia de quanto é 10 metros, você não tem uma ideia muito clara. E aí fala, pegou. Ou não pegou. Então é legal, é completamente bizarro de pensar isso do jeito que a gente joga hoje em VTT, né? E até quando você jogava com grid, com maquete, miniatura, os cacete. Mas é legal de você pensar que nessa proposta você fica muito mais à mercê dessa margem interpretativa do pegou, não pegou, do que qualquer outra coisa. Isso é legal também, né? Uma outra proposta. Cara, se você for parar pra pensar, assim, de forma fria, a gente nem deveria permitir jogador escolher onde vai acertar a magia, a não ser que ela esteja cravada dizendo, escolha o ponto. Mas, sim, porque você pensa o seguinte, o pau tá comendo solto, você tá ali batendo, se defendendo, eu vou lançar uma bola de fogo, aonde? Pra frente. Você tem uma direção base, vai ser ali. Eu vou colocar de uma forma que vai cair nas costas do cara, que não vai pegar o meu amigo. Sei lá, se fosse sendo aqueles mais bem filha da puta, então faz o seguinte, rola um ataque aí, e quanto maior o número, mais preciso é. Faz sentido? Sim, não é uma regra, não é uma regra... É a bola de basquete, né? Você vai chuar. Então beleza, pegou onde eu queria. Não, cara, você vai arremessar o negócio, pode cair nas costas do teu amigo. Sim. Esse elemento randômico, eu concordo com isso. Eu acho legal isso. O fato de não ter esse nível de precisão. Acho que vale o pau que bate no Chico, bate em Francisco. Porque seguindo essa mesma lógica, o arqueiro que tá no meio, entre uma machadada e outra, uma coisa o cara tá aqui parado no high ground, dando flechada nos truta lá embaixo. Aí, meu amigo, você tem todo o tempo do mundo pra mirar. Agora, se você tá no meio do combate, o cara vem aqui e desfere uma machadada na sua costela,
corta, você torce o corpo, você puxa o arco pra dar um tiro, mano, vai mais ou menos na reta. Pode ser que nem acerte, tá ligado? Porque, porra, é muito louco, né, você pensar isso. A Então, lógica é, você vai acertar direto no inimigo ou vai jogar na parede? Exato, exato, exato. Então, aí essa questão das magias, ok, a gente justamente em prol da dinâmica, então vá, calcula aí o espaço, vai cair aqui e vai pegar nele, beleza, rola o dano. Mas se fosse por essa assim, mano, você é jogador de basquete, que você vai Vai colocar fazer certinho, cesta, né? Com a bola de fogo. aí fala, ó, vai dar até desmunhecado com a bola de fogo pra ir certinho na posição. O cara vai fazer aquele elipse perfeita, vai cair ali, ó. Não, cara, você vai, queima, Jesus, e arremessa o bagulho. Nossa, tinha um amigo meu ali. Ih, queimou, desculpa. A Café Volume falou assim: eu acho que vocês estão pedindo muito da suspensão de descrença, mas eu concordo com ela, mas ao passo que falando parece meio burocrático, mas depois que se você jogar na prática dessa maneira, você para de olhar para os espaços e contar quadrado, tá ligado? Você para de contar quadrado. E você começa, tipo, mano, eu vou jogar ali. Pegou. Explodiu. Pegou no cara em cheio? Não, mano. Pegou meio na perna do cara, tá ligado? E aí, eu sempre curto meter uns flavor aleatório. Tipo, mano, caiu uma bola de fogo do lado do cara. Velho, eu vou jogar um teste de reflexo pra esse monstro. O monstro não passou no teste de reflexo. Eu vou jogar um teste de força pra ver se ele consegue se manter no chão. Não consegue? Eu vou arremessar ele 2d4 de altura. Tá ligado? Não tem isso, mas seria legal a bola explodir, o cara sair voando, tá ligado? Então, sei lá, é viagem, mas é uma viagem divertida, né? Sim, são com as coisas que às vezes você vai no piloto automático e vai rolando. Aí depois que você para e pensa, tá, mas pera. Eu preciso mesmo fazer esse cálculo preciso? Pô, não quero pegar no meu amiguinho. Exato, exato. Dá pra se ferrar um pouquinho aí. Porque, por exemplo, o feiticeiro tem a parte de ponto de feitiçaria no D&D, que é a magia cuidadosa, né? Então, ó, vou gastar um pontinho que eu vai pegar no meu amigo, mas não vai. Você tem o mago de evocação lá, o mago da escola de especialista em evocação, que ele tem uma parada que quando ele solta magias de evocação, ele protege os aliados da área que ele tá jogando uma bola de fogo, coisa do tipo, né? Mas se você não tem essa parada, inevitavelmente vai acabar acertando todo mundo, sabe? Tipo, faz parte do rolê. A gente tava falando que Tormenta 20 é uma parada, é uma fantasia medieval épica, né? E Épica. você citou aí justamente o exemplo, você citou justamente o exemplo de números, né, muito cadenciadamente elevados em personagens de nível não necessariamente altos. Então você pega personagens, o nosso jogo aquele da Coração de Rubi, a gente era level 1, né? Se eu não tô enganado. Level 1. E já tinha uns acertos, tipo, uns bônus de acerto bem alto, né? E isso é proposital. Isso é justamente pra dar essa atmosfera épica no game. Sim. É até quem nunca jogou Tormenta e eu vou mestrar pela primeira vez pra pessoa, eu falo assim, não se assuste com os números. Você vai ver umas coisas que, num primeiro momento, vai parecer bizarro. A pessoa gritar no level 1 e dá 34 de dano. É. Quando que no D&D você vai dar tanto dano no primeiro level? Você não Não, dá. difícil isso acontecer. Pô, Ou então improvabilíssimo. você vai utilizar um poder, vai combar com alguma coisa, mas algum escape, você vai rolar o ataque com mais 9 no primeiro nível. É Sim, possível. sim. Aí o cara porque assim, quem não tá habituado vai olhar e vai falar, mano, isso tá certo, cara. Tá. É isso mesmo, manda ver. Mas Tá pé. as dificuldades escalam proporcionalmente. Sim, escala proporcionalmente. Então você, às vezes, no level 3 vai lutar contra o inimigo, você vai olhar assim, 19 é certa? Não. Entendi. Aí, level... Mas em compensação, você tá rolando um ataque com mais 9.
Então você fez uma rolagem com 10. Você rolou um 10 no D20. Seu modificador é 9. Mas a defesa do cara é, por exemplo, 23. Entendi. Parece absurdo, mas na hora que você analisa os números separados, não, eu rolei um 10 no dado. Sim. Nem sempre 10 é um número bom pra acertar. Sim. E aí tem escala, mas de uma forma um pouco lógica. Ela vai para esse lado absurdo, mas tem essa lógica por trás. Modificadores altos, resultados altos, defesas altas, ataques altos, é tudo alto. Entendi. Que é para ser espalhafatoso mesmo, que aí dá um pouco de uma noção diferente de diversão para quem gosta de explodir coisas. Ele é um jogo... Uma coisa que eu vejo muito de reclamação em D&D é que o negócio demora para engrenar. Quando você... Nossa, velho, eu quero dar aqueles ataques muito louco. Eu quero dar 32 de dano numa espadada. O negócio demora. E é uma reclamação recorrente, inclusive minha. Né? Sim. Não é uma parada muito simples de early game você ter isso acontecer, né? Acontecendo. Não é convencional. Como é que você julga? Eu já fiz essa pergunta, olha que privilégio, eu já fiz essa pergunta pro Marcelo Cassaro e pro Rogério Saladino. Mas como você julga o sucesso de T20 como projeto? Porque ele foi um projeto totalmente apoiado pela comunidade, financiado pelo Catarse, né? Por uma plataforma de financiamento coletivo, que bateu, se eu não me engano, será uns 2 milhões de reais de financiamento. 2 milhões e uns quebradão. Próximo a isso. Como é que você julga? Ao que você atribui o tamanho desse sucesso e essa parada toda que foi? Pra mim foi assim, talvez para as pessoas que vivem mais de perto Tormenta, não era uma surpresa. Pra mim foi muito surpreendente. Do ponto de vista do fã, que viu a possibilidade de ter um material novo em mãos depois de tanto tempo. Peraí, conteúdo atualizado, moderno. Desculpa te cortar, você já volta. Mas a versão anterior oficial, a versão de linha anterior, era o Tormenta RPG? Era. Que é de... Você sabe? Ótima pergunta, não lembro. Mas tinha muito tempo. Já tava antiguinho. Já tava antiguinho. Tormenta RPG. Vamos ver. Tô procurando aqui pra ver se eu acho. Lançamento 1999, não? Ou sim? Lançamento 1999. Caraca. Não, esse foi o primeiro. Foi o primeiro. É. Bom, enfim. Tudo bem. Então, aí depois de tanto tempo, e engraçado, é assim, eu fui apoiador dia 1 do Catarse, né? E na hora que eu vi, falei, nossa, mano, eu preciso disso. Eu preciso disso. Porque juntou o cenário que eu acompanho desde o começo, o fato de... Vai ao momento fanismo. O fato de ser um cenário brasileiro. Lógico, justo. E o que eu vi, muitos comentários nesse sentido, foi a galera falando que esse lançamento foi ativar uma memória afetiva de jogador. Que muita galera que jogou molecão lá atrás, que viu aqueles materiais, que conhece alguma coisa, quando viu um material novo saindo, para muitos depois de tanto tempo, porque quem joga ativamente, ok, pegou as atualizações conforme elas iam saindo. Mas quem deu aquela afastada e viu aquele material novo, o olhinho brilhou. Nossa, cara, depois de muito tempo, material de Tormenta, da hora, eu vou pegar. Muitos falaram que estão voltando pro RPG depois de tanto tempo, porque viram o lançamento do Tormenta 20. Galera que era molecão, hoje tem filhos e vai pegar o sistema para introduzir os filhos no RPG. Então veio muito dessa parte também afetiva, de ser um sistema que marcou tanta gente, com os cenários, os deuses, as localizações. Sim. E aí ver essa atualização, cara. Teve gente que eu li, eu lembro que eu li vários comentários. Teve gente que não jogava, mas comprou porque era a Tormenta. Caraca. Assim, não, eu quero esse livro na minha estante, eu vou comprar. Você joga? Não. E o livro é bem bonito, por sinal, né?
Eu sou suspeito pra falar, porque fã é uma desgraça, né? Mas ficou um trabalho muito, muito bem feito. Muito bem feito. Cara, quem é fã esperava o sucesso do financiamento coletivo, Saraiva mandou ali. Então, é porque eu tive pouco contato, né? Eu não era um cara assim. Eu tenho uma puta admiração pelos caras e pela história e pela resiliência, pela determinação do projeto, sabe? Dos envolvidos. Mas eu não era uma parada que. Foi o que eu falei, eu joguei muito 3DT, mas eu não joguei muita Tormenta. Joguei muito pouco de Tormenta, né? Então é uma coisa que eu tive pouquíssimo, sabe? Pra não te falar que eu não joguei, eu comecei a narrar uma campanha em Tormenta RPG. Você vê que eu tenho uma memória vaga disso. Muito tempo atrás, pro Branco e pro Lu. E tinha uma aventura pronta, ou uma aventura oficial, se eu não me engano, que era da deusa presa na estátua lá, Valkyria. A libertação de Valkyria. Essa aí. Foi o comecinho e eu parei e ficou por isso mesmo. E a gente jogou até umas 4 sessões, alguma coisa assim, e nunca mais. Mas é um negócio muito louco, porque é incontestável o sucesso do financiamento coletivo de T20. É incontestável que o material é de excelente qualidade, sabe? Tipo, as coisas foram feitas com muito carinho e, sabe, todo a diagramação. Eu vi o livro, né? Eu cheguei a olhar o livro. Toda a diagramação, a impressão, o material em si, pra gente que tem um pouco mais de conhecimento de gráfica da parada, tá ligado? Então, tipo, você olha pra diagramação, você olha pras imagens, você olha, tipo, você olha pro acabamento do negócio, pro papel do negócio, você vê que é um troço feito com carinho, sabe? A sobrecapa que veio no livro é muito bem feito, é material muito bem feito. E aí você vê assim, justamente pegando pra gente que conhece um pouco, sabe do tipo de material, você vê aquele produto final sendo vendido a 190 pau, você fala, o preço tá barato. Sim, total. E tem muita gente aí, muita não, é um pouco de exagero total da minha parte falar isso, mas eu vi algumas pessoas ainda assim reclamando e falando e pagar R$170 um livro de RPG brasileiro e parará. Esse é o papo meio merda, mas isso chegou, eu vi acontecer, né? Tem. O que pensar sobre essas pessoas? Essas pessoas são meio nada a ver, né, mano? Porra, por que você não dá valor no negócio que é feito por brasileiros com um puta cuidado, que é um projeto que tem 20 anos, sabe? Tipo, o cara fala que ele curte RPG pra caramba, que ele é jogador da velha guarda e, porra, e tem um comportamento desse, não faz sentido na minha cabeça. O que você acha sobre? Vamos lá de novo. Polêmica! Existem jogadores de RPG e existem jogadores de D&D. Quem critica é jogador de D&D? É verdade. Porque quem joga RPG olhou aquilo ali, ok, eu não jogo, mas da hora, porque tá trazendo gente. Sim. Agora pega os caras aí que tem o basicão sempre ali na mão, porque querendo ou não, D&D tá quase aí há 70 anos no mercado, Sim. não vai faltar jogo pra você filha da puta. Exato. Então os caras, pra mim tanto faz, isso aí, tem nada a ver, mó bosta. Sim. Os caras só ficam chupando o conteúdo dos outros. Aham. Nossa, no Insta, na época que saiu, pelo amor de Deus, eu li isso daí a rodo. Mó financiamento, os caras estão roubando dinheiro dos caras. Mano, vá dar meia hora de bunda, pé no cu. Aí você vai ver assim, no que o cara faz? O cara só joga D&D, ele não joga outros sistemas. Sim. Pra ele não tanto faz se outro sistema vai fazer sucesso. Porque o dele tá ali garantido. Fazer uma pergunta polêmica aqui, já que estamos falando de polêmicas. O jogador de D&D, ele é o mal do RPGista, de uma forma geral? O jogador de D&D, não é que eu tô falando o cara que também joga D&D, que acha legal, mas aquele cara que ele é puro D&D, é só D&D, não joga mais nada. Não, ele não é nem a questão de ser o puro jogador de D&D, é ser o jogador puro, o puritano. Boa. Porque é só GURPS. Porque é só D&D. Porque é só Tormenta. Se o cara fala assim, eu só jogo Tormenta e não jogo os outros. Por quê? Porque os outros são uma bosta. Então vai tomar teu cu. Não dá pra argumentar com pessoa assim que tem essa mentalidade de cabresto, é perda de tempo. Porque o cara se fecha ali naquele mundinho.
Ah, mano, não dá pra tirar tão fácil. O cara vai ter que tomar muito porrada pra sair. Então, quando fica muito preso nisso, aí você vê direto um ou outro que fala assim: ah, não, eu só jogo vampiro. Sim, verdade. Aí, ah, mas por quê? Ah, cara, eu prefiro o estilo do sistema, me agrada mais. Da hora. Uhum. Ah, mas por que você gosta? Porque os outros sistemas são uma bosta. Ah, então vai te fuder. É, Se o cara justifica falando que os outros são ruins e o dele é superior, ah, não, vai tomar banho. Se o cara assume a responsabilidade e fala assim: olha, eu não gosto. Se você sim, gosta, sim. repia. Mas pra mim não rola, velho. Acabou. Armou, tranquilão. Ah, mas fala, não, porque esse sistema é superior, que os outros são as cópias, sem vergonha. Ah, me erra. É complicado porque é um negócio meio bobo, né? Porque o cenário tende a crescer. Quando, com esse tipo de coisa, o cenário tende a crescer. Porque você vê, depois do financiamento coletivo do Tormenta, do T20, você teve algumas outras coisas que foram animais. A gente chamou, que a gente conversou com o Daniel Pirraça e com o Pablo da Craftando Jogos, que eles Arde. fizeram. Ó, lá chegou o famoso gigante guerreiro Dylion, o cabeça de cebola. Eu chamei outro dia, a gente foi no pediatra, e aí eu falei, ô cabeça de cebola, vem cá. Aí o médico olhou, ficou, cabeça de cebola? Falei, ó a cabeça dele aqui atrás, parece uma cebola. Sabe aquela bundinha da cebola, assim? Falei, a cabeça dele parece uma bundinha de cebola. Aí ele rachou o bico, que é uma cabeça de cebola. Velho, você tá atrapalhando o bom andamento do negócio, você entendeu? Bé. Enfim. E onde eu tava, me perdi completamente no meu raciocínio. Da galera do Kalimba RPG Do aqui, que Kalim, veio fazer exatamente, que eu ia falar. divulgação. Cara, Kalimba RPG. A gente teve o Ramon Mineiro, que teve aí com Através das Das Trevas. trevas. Mano, um monte de sistema, premissas inacreditavelmente da hora de jogo, sabe? Coisas diferentes, não só mais do mesmo, não só mais de. Eu não tenho problema nenhum com fantasia medieval. Mas os caras trazendo coisas com cernes diferentes só engrandecem o mercado. Então você ficar numa bobagem dessa, de que não é D&D, de que não é não sei o quê, de que não é vampiro, de que... Eu concordo, se o cara fala, cara, eu não gosto de jogar fantasia medieval, não dá pra jogar D&D. Beleza, D&D é fantasia medieval, eu não gosto de jogar... Eu não gosto de jogar High Fantasy, eu não vou jogar isso Tormenta, sei lá, eu não vou jogar outras coisas. Agora, eu não vou jogar isso aí porque isso é ruim, ou eu não vou jogar isso aí porque isso não é D&D, isso não é GURPS, isso não é, sei lá, Savage, isso não é qualquer coisa. Então, beleza, então você não gosta de RPG, você gosta de um game específico, né? É um bagulho meio Sim. bizarro isso, né? E essa, essa mentalidade fechada, ela é totalmente prejudicial ao meio. Porque quantos autores tem por aí fazendo material bom Sim, e o cara só fica ali no cafezinho com leite dele, não experimenta outros sistemas, não gira sim. Você tá o sempre esquema. ligado no Por mesmo exemplo, lugar. eu sou viciadaço em Tormenta 20. Eu falei, D&D não é o meu sistema. Vamos jogar D&D? Vamos. Sim. E você jogou várias vezes, né? Sim, eu comecei a mesa sexta-feira, montei um personagem muito louco, que é meus personagens tudo maluco. Aí, por exemplo, a proposta do André Facas com o Ludo System. Fantástico. Vamos, caí de Sim. cabeça que eu acabei até ajudando no No processo. desenvolvimento, sim. Então, porque quanto mais coisas você vai conhecendo, é mais gostoso. E às vezes você pega algo de um sistema que você consegue levar para outro, consegue deixar o negócio ainda mais completo, porque Total. toda experiência é válida dentro do RPG. É verdade. É Então, verdade. quanto você fica ali fechado no seu mundo, você tá perdendo coisa pra caralho que tá rolando por aí. Tanto Total. sistema da hora que eu quero jogar e ainda não consegui. Cara, essa proposta, inclusive, que você falou, você tocou nos personagens e tal. Como é que funciona o lance? Me ocorreu agora, o lance de, sei lá, de antecedentes, backgrounds. O sistema monta algum tipo de privilégio pra isso ou não?
Você tem alguma forma de categorizar isso como é no D&D? Ô, velho, eu sei que você tá... Mas eu tô tentando falar aqui. Você tá me entendendo? Fala comigo. Enfim, tem algum tipo de categorização para background, para dar algum buff ou alguma forma de customização dentro dos módulos de sistema pros personagens? Tipo, sei lá, o cara vai escolher um... Eu tô usando o D&D mais uma vez como referência para balizar a ideia da pergunta. Mas, o cara tem um background de, sei lá, de eremita, então ele ganha XYZ coisas. Tem coisas desse tipo no T20? Como é que funciona? Tem, são as origens. Justo. E elas têm as mesmas finalidades de pegar no ponto de que, ok, você é um aventureiro agora. E antes? Então você tem esse ponto. Então Sim. você pode ser um assistente de laboratório. Beleza. Isso não é uma coisa qualquer, isso existe no Tormenta 20. É uma origem. Assistente de laboratório. Então isso vai te dar acesso a um ofício alquimia, se eu não estou enganado. Aí você tem acesso a alguma perícia e você vai ter acesso a algum poder. Então ele te dá um prêmio pela sua escolha. Dá, e é algo que vai fazer sentido ao seu passado. Antes de você ser um aventureiro. Sim. É assim, eu sou aventureiro desde os 6 anos de idade. Não. No máximo você era escudeiro e na hora da treta você se escondia. Então, todo mundo era alguma coisa antes de ser um aventureiro. E aí entra essa questão e isso vai amarrar com a sua história. Então, se o personagem nível 1, o que te levou a ser um aventureiro? Eu era origem, fazendeiro. Veio um exército de Goblin e destruiu a minha fazenda. Eu quero vingança. Justo. A mais básica de todas. Justo. Eu sou um órfão e eu quero descobrir quem matou meus pais. Também é justo. Então, tem desde o mais clichê ou até as coisas mais absurdas que o cara quer pensar, mas vai ter um porquê. Vai ter a sua origem ali. Então, eu era escravo. Eu fugi. Pode crer. E agora eu tô fugindo dos meus captores. E pra fugir eu preciso lutar. E isso agora me fez virar um aventureiro. Cara, tá aberto. E o T20, o livro base, ele tem um bestiário? Ou ele tem referências a bestiário? Como é que... Tem criaturas muito diferentes em T20? Cita algumas coisas aí, porque eu realmente não manjo nada sobre. Existem as criaturas tradicionais de qualquer RPG, então tem as bestinhas, tem aranha, tem centopeia. Certo. Aí uns diferentes, tem os Glops, são pequenas cosminhas que apareceu na aventura. Sim. Aí tem os golems, tem orc, tem rato, bandido de estrada, basilisco, cachorro. O que vai começar a entrar numas partes mais específicas são a variação dos goblinoides, que tem toda uma história. E entra na flecha de fogo, que a flecha de fogo ela explica todo o funcionamento da sociedade goblinoide. O livro é uma delícia. É um romance? Inclusive existe um termo, é um romance. Tá. Que aí conta a história do líder goblinoide que se tornou uma divindade, conta como ele se tornou divindade. Inclusive tem o nome deles. Foi criado... O autor, o Leonel Caldela, é tão maluco que o cara criou um alfabeto goblinoide com a fonética para poder dar nomes específicos a essas coisas. Então, sensacional.
o grupo eles chamam do Ishidaki. No livro ele explica como ele chegou a essas coisas. É completamente insano. Aham. Então tem. Não é simplesmente um Goblin, não é simplesmente um Bugbear. Bugurso? Olha, Bugurso, velho. Bugurso, por favor, Bugurso. Não existem Bugursos em Arton. Olha lá. Eu vou dizer que o Naga é mais feliz em Arton, então. Sim. Então, eles têm algumas denominações mais específicas. É um pouco diferente do padrão. Existem os Sazitas, Tá. que são os devotos da divindade maligna Sas, que é uma cobra. Então, Ela podia chamar pega os Sylvia, né? Yuan-Ti, pega os Yuan-Ti de D&D e dá uma diversificada, e são os Sazitas. Então tem Hydra, Ah, tem uns chamados que são as serpentes gigantes, que são os lagachos, eu acho que é ND 12, 13, os bichos bate doído. Os Fintrolls, que são os trolls subterrâneos, ok. e são os fiá da puta. É. A parte, os inimigos da tormenta, que são bem chatinhos, né? Os meio insetos e alguma coisa. E a principal ameaça, que por incrível que pareça, existe a tormenta, a ameaça, toda essa fusão de planos. E o principal antagonista da história, os vilãozinhos, são os humanos. Que são os puristas. O que são puristas? Boa, você sempre fala de puristas, me explicou uma vez, mas eu não lembro. Puristas são os equivalentes aos fascistas barra nazistas de Arthur. O ideal deles é todas as raças que não são humanas são inferiores. E elas devem ser ou eliminadas ou escravizadas, de preferência eliminadas. Perfeito. Isso gerou toda uma guerra. Essa guerra tomou conta de toda a Arton. E aí uma coisa que mostra como o cenário é vivo. Os autores jogavam uma mesa, a famosa Guilda do Macaco. O que aconteceu nisso se tornou canônico. Tá. E o final da guerra, ela entrou no livro. Então, para os caras fecharem essa história, foi feito o final da mesa, e o que acontecesse nas rolagens do final da mesa se tornariam canônicos do livro. Que da hora. Então eles resgataram a rainha de um plano de um outro deus, chegaram até a cidade, e na luta final eles não derrotaram os puristas. O principal líder dos puristas foi poupado porque quem teve a chance de matar ele era leal e ele não podia executar o cara, porque o cara estava tetraplégico na frente dele e ele não quis executar. E no final das contas, a guerra ela não acabou, teve um armistício. Então, ninguém ganhou. A frase da Dilma, no final das contas, todo mundo perdeu. Eles só destruíram tudo. E aí os puristas, eles têm um capítulo de ameaças à parte. Então eles são inimigos dentro deste exército. E tanto que o mote do Tormenta Uga é a caça a purista. É a versão Arton de Bastardos Inglórios. Pensei que A você falou. função dos... Os caras não querem saber da tormenta, eles não querem saber... Os caras querem saber de ir atrás de polícia e descer porrada. Entendi. Resumir o plot da mesa em uma frase. Então quer dizer que, na verdade, essa atribuição que virou canônica, que entrou para a história do livro aí, teve a ver com o final da campanha que eles jogaram, e aí essa foi a resolução e segue daí, é isso. É isso. E ao contrário de alguns que tá rolando por aí, né? É. Livros são canônicos.
Lives de RPG são canônicas. Certo. Entendi. Então, o lore, coisas externas ao livro, são canônicas. Deuses caem nos livros e se tornaram canônicos. Deuses ascenderam nos livros e são canônicos. Entendi. Então, assim, quem não acompanhava direito e pegou algumas coisas de Tormenta 20 ficou meio... Mas, carai, cadê? Tá faltando Deus aqui. Foi explicado nos romances. Flecha de fogo e a deusa no labirinto. Esses romances influenciaram diretamente o lore. Caraca. Diretamente. Se tem Deus que está sendo citado no livro do jogador aqui, na parte de deuses, é porque no romance aconteceu alguma coisa que aquele ser se acendeu. Tornou um deus. Entendi. No romance. E aí entrou como canônico. Tá no livro. Entendi. Cara, essa parada de transformar o universo numa coisa viva, né? Numa coisa jogada e parte da comunidade é o que entrega um sucesso gigantesco da parada, né? Então cada vez mais você vê gente jogando, gente conhecendo, né? Eu tenho uma puta curiosidade, eu gostaria de jogar, mas espero que a gente volte realmente com essa mesa, com a Coração de Rubi, porque, assim, eu gostei muito da minha, falando um pouco da minha experiência, que foi mínima, né, em T20, mas foi, acho que a gente jogou você fez uma one shot que eu gostei muito, e depois a gente fez aí a gente começou a jogar essa, que seria uma campanha, que é uma campanha, mas que a gente não conseguiu prosseguir demais, a gente jogou acho que 2 sessões, 3 sessões, alguma coisa 3 assim. sessões. E, cara, eu achei o nível de customização animal, sabe? Tipo, o nível de progressão animal. Tipo, no D&D, fazendo mais uma vez o paralelo, você tem as coisas de forma muito modularizadas, né? Então, nível 1 do guerreiro, eu pego estilo de combate. Nível 2, surto de ação. Nível 3, subclasse. Nível 4... Ability Score Improvement, nível 5, extra ataque. Então, eu nunca vou ter um guerreiro. Se você pegar 5 guerreiros, ainda que tenham muitas subclasses diferentes, eles, via de regra, 5 guerreiros de nível 1, vamos falar de nível 1 para não envolver a subclasse. Cara, você pode ter 5 histórias e 5 backgrounds diferentes. Mas você vai ter 5 personagens que basicamente fazem a mesma coisa. Um joga machadinho, o outro dá espadada, o outro usa espada de escudo. É verdade. Mas, via de regra, se você olhar de cima, eles fazem exatamente a mesma coisa. Sabe, tipo, é isso. Em Tormenta... Pra se ter uma ideia dessa questão da modularização, o Mago Caolho que tá aí no chat, e a gente vai começar uma mesa. Aí ele mandou mensagem pra mim falando assim, olha, eu tô pensando num personagem assim, 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 assim. Resumo, ele buildou um clérigo porradeiro. Aí depois conversando, não sei o que, pô, mas e se foi isso, foi aquilo, lá, ele mudou a build, ele está jogando com um clérigo de cura. Tá. Assim. 2 builds completamente diferentes. É um clérigo. Só que aí, se for pegar e começar a linkar os poderes, ele vai para um lado. Se ele começar a linkar os outros poderes, ele vai para outro lado. Vão ser 2 clérigos que podem ser completamente diferentes. Então, Foi completamente. Essa é uma percepção que eu tive quando eu peguei e fiz o personagem com você. Eu tive a impressão que se eu fizesse 5 personagens exatamente... se eu fizesse 5 guerreiros, 5 lutadores, 5, sei lá qual é a classe, o nome certo, eu conseguiria fazer 5 caras totalmente diferentes entre si, que combatem diferente, que se movimentam diferente, que agem diferente, que... Enfim, o que é muito modularizado o que é muito engessado no D&D. Né? Eu entendo a premissa de ser muito engessado, eu entendo porque é muito mais simples você entregar um pacote básico pro cara, sabe? O kit básico do aventureiro, o padrão
de upgrade por nível. É muito mais simples. Mas esse lance de ter um personagem muito único e muito customizável, ele dá um flavor completamente diferente pra própria imersão, pra própria experiência de jogo, né? Então você tem um personagem que talvez no primeiro nível... Cara, um personagem de primeiro nível em quase qualquer sistema de RPG não faz praticamente nada, assim. Tipo, você não tem opção nenhuma, você não tem recurso nenhum. E um personagem... Eu lembro que nessa aventura, inclusive, eu lembro de uma cena, inclusive, contra... Como chama as geleinhas? Gelequinha? Os Glops. Glops. Eu fiz um ataque lá, eu dei, sei lá, 4 socos, tipo, no cara. 3 socos. Eu gastei 4 pontos de mana e dei 1 mais 3, alguma coisa assim. Cara, tipo, aí depois agarrei o cara, aí fiz não sei o quê, aí bloqueei, pulei, não sei o quê. Então, assim, é um personagem que, mano, sei lá, é completamente diferente da premissa base que eu tô acostumado pensando, vai, num guerreiro simples, padrão de nível 1, sabe? Um negócio desse. Então, é muito doido mesmo. Isso que eu tenho pouquíssima experiência e eu fiz, tipo, um personagem. Joguei com 2 personagens diferentes, né? Então, assim, se for tendo contato, eu vejo lá pelos nossos colegas de mesa ali, o personagem do Álvaro fazia, tipo, várias coisas. O personagem level 1 fazia, tipo, várias coisas, sabe? Tipo, o personagem do Bitenco, também level 1, fazia várias coisas. O personagem do Duck fazia várias coisas. Tipo, era uma pirata, atirava e tal, não sei o quê, mas, cara, tipo, tem toda uma dinâmica de progressão e de customização que não é, pra mim, muito comum, muito convencional. Então, dá uma Você encantada, né? consegue montar personagens com mais camadas. Porque É. justamente toda essa questão mecânica, ela ajuda no roleplay, É sim. na forma que você vai montar a história do seu personagem, como ela vai se desenvolver, os porquês. Que uma coisa também que eu gosto do Tormenta é que não tá saindo material conta-gotas. O que tá no T20 veio de porrada. Então são Aham. muitas raças e muitas classes. Então, quem Isso é jogou legal. D&D ali no começão, você tinha o pacote basicão ali, aí lança um suplemento que disponibiliza tal. Aí lança outro suplemento que disponibiliza tal. Aí lança outro suplemento que disponibiliza tal. Aí fica Sim. aquela coisa picada. Sim. Então, isso é uma estratégia de mercado Total. que aí o lado marqueteiro não abandona. Eu entendo o lado business da coisa, mas beleza, quem consegue pagar, vai comprar. Total. Vai comprar suplemento, vai comprar item extra pra VTT, vai ter as raças tudo ali na mão. Uhum. Mas e aí? É aquela questão de negócio versus acessibilidade. Acessibilidade, total. Total. Então, ok, você lança N livros diferentes. Se o cara quer a experiência full, ele vai ter que gastar para isso. Exatamente. E isso é algo que me incomoda no D&D. É um modelo de negócio caro, custoso e sempre, entre aspas, inacessível, né? Porque você sempre te pede pra para depositar uma grana alta, né? Não é um negócio barato de você fazer. E quantas raças e classes tem no pacote básico do T20 que você falou? Quantas, assim, mais ou menos? Porque eu sei que são várias, né? São 20 raças, certinho. Aham. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, deixo. Eu deixo, fica tranquilo. Eu acho que é isso mesmo. São 20 raças Aham. e 13 classes É, é bastante e coisa. 15 classes. É bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Definitivamente bastante coisa. E não tem aquelas coisas que é versão deles mesmos. Que você vê assim, você olha um, você olha atrás, faz isso aqui, aquilo ali, é toda a mesma merda, tanto faz, Sim. não tem reflexo. Um detalhe também dos números absurdos que ajudam nessa customização. Então, você escolhe uma raça e ela tem um modificador inicial de mais 4 em alguma coisa. Caramba. Então já é muito. Você
sente essa diferença desde o começo. Então você vai pegar um anão, ele tem mais 4 em constituição. Uhum. Então, beleza, você vai montar sua build ali, eu vou fazer um anãozinho, vai ser parrudo, eu vou calcular meus pontos aqui. Beleza, eu tenho mais 4 em com, vai ter PV pra arregaçar. Ah não, eu vou montar uma Dalan, que é a meio druida. Aham. Ela tem sabedoria mais 4. Então, toda essa particularidade você vê desde o começo, a customização ali bonitinha. Uhum. Que ela vai ter esses números mais puxados e não fica aquela coisa meio. Ah, tanto faz se eu fizer um humano ou elfo, eles vão ser meio parecidos. Não. Você vai fazer Em um termos de elfo, atributo, muda pouco, né? ele vai mudar uma coisa, você vai fazer um humano, ele vai mudar outra coisa e vão ser coisas totalmente separadas. Se fazer um humano guerreiro, um elfo guerreiro, você vai sentir diferença até nisso. Já é diferente, né? Já é diferente. Então, assim, não dá pra fazer personagem igual. Aham. A não ser que o seu personagem morra e você quer aproveitar o conceito, você muda o nome e volta. Aí é igual mesmo. Ah, sim. Porque se você quiser construir, ok, você vai mudar uma coisinha e essa coisinha que você mudar vai ter um reflexo Aí é mais visível no jogo. Aí é propositalmente igual, né? Aí, beleza, né? É, O Saraiva falou ali, detalhe que algumas raças extras do livro foram escolhidas por votação pela comunidade. Rolou essa parada? Rolou esse nível de rolou, interação? rolou. Algumas raças entraram por votação, deu briga nas votações, porque, por exemplo, se for olhar, é, uma raça que era do Tormenta RPG, os Centauros, eles não Uhum. entraram como raça jogável Ah, é? no Tormenta 20, porque na votação não rolou. Sério? Sério. Eles Caraca. não entraram porque não tiveram votos. Porque a galera, por exemplo, as brigas foram o Osteon, que são os esqueletão lá, Aham. que na eleição todo mundo não que vai ser roubado. E detalhe, a parte mecânica não foi detalhada na votação. Os caras soltaram o básico do básico do básico Aham. e vota aí. Aham. E aí, Osteon na votação no começo, porque esqueleto, quem quer jogar de esqueleto, não sei o quê. Aí a galera, né, foi tudo louco, começaram a viajar nas possibilidades e Aham. de repente Osteon começou a ter voto e foi crescendo, ganhou a bateria, entrou no livro. Sylph, Dias Caraca. Meio Fadas também foi. Sereia, o Tritão. Então essas raças mais diferentonas entraram via votação feita pelos apoiadores do Catarse. Que animal isso, mano. Nossa, foi muita treta, muita treta. Aí foi divertidíssimo. E aí a gente vê esses resultados. Aí tem, é, você vê o Golem, você vê um, cara, jogar de Golem é muito louco. Eu sei. E da forma que fica, então, a forma que mecanizaram o negócio, eles conseguiram deixar essas coisas absurdas com equilíbrio. Você pensava, cara, jogar de esqueleto vai ser uma bosta. Aham. Esqueletos são divertidíssimos. Aham. Então não ficou forçado também. Sim. Eles deram Teve um um estudo legal balanço, e ficou né? bom. Teve. Cara, E isso é eu muito. falo muito pros meus jogadores, é assim, o que o sistema dá de um lado, ele vai tirar do outro. Então você acha que vai ser roubado, mas na hora que você tomar uma porrada bem dada, vai doer. Então não acha assim, eu estou com a build perfeita. Não dá, não tem. Vai existir uma brecha, essa brecha vai ser explorada, porque o equilíbrio ele tá. Tem umas coisas OP, mas aí entra, claro, a experiência do mestre, o cara vai ver esse detalhe. Ok, isso aqui o cara tá ganhando a vantagem, mas o sistema ele vai te dar uma ferramenta de como você vai tirar essa vantagem do cara, ou pelo menos minimizar um pouco, pro cara não deitar em cima dessa vantagem e ficar confortável. Claro, lógico, para não ficar, né, jogando sem freio, né?
Cara, esse lance de dar ouvido pra. Isso é uma parada muito da hora. A gente tá jogando Dark Eye e o Dark Eye, apesar de ser um puta sistema burocrático e tal, ele tem muitas coisas legais. E. Mano, uma das coisas legais é que o lore de Dark Eye, ele é muito. O lore canônico, ele é muito feito pela fanbase, assim, é muito construído em paralelo, junto ali a várias mãos com a comunidade. Então a comunidade quer levar mais pra cá, faz mais pra lá, abre em votação, coloca em pauta, os caras discutem, entram em fórum, sugerem alterações e os designers do jogo, os caras que estão ali por trás, dão ouvido pra esses caras, mudam, acertam, desacertam, sabe? Tipo, então é animal essa interação, porque afinal de contas é o que dá. Você tá conversando diretamente com o seu público, né, cara? Você tá conversando diretamente com o cara que joga teu jogo, que tá envolvido com o teu projeto e que tá fazendo o negócio acontecer. Então, tipo, porra, não tem por que você não escutar. É uma pena que nem todos os sistemas barra cenários tem essa abertura, como o T20 tem, como o Dark Eye, no caso, como muitos outros, né? É que eu lembrei do Dark Eye porque a gente tá jogando Dark Eye. Uhum. Então, cara, fantástico, tá ligado? Tipo, E aí, de novo, a gente pensando no lado mercadológico da coisa, são estratégias. A Wizards, ela não tem por que dar tanta abertura sim. pra comunidade, porque é o famoso top of mind. Ela é. Eles conseguem impor qualquer coisa que o público compra. Sem dúvida. A galera vai reclamar depois, vai chiar, mas vai continuar comprando. Porque eles estão numa posição de mercado em que eles podem colocar qualquer porcaria. Sim. Agora, as outras produtoras que não têm essa inserção absurda, já muda a estratégia, já muda do marketing agressivo de lançamento de produto para o marketing de relacionamento. Sim. Então, na hora que o cara se sente acolhido por aquele sistema, ele fideliza. Ele não vai pensar duas vezes antes de gastar com alguma coisa que for lançada. Porque ele sabe que às vezes uma decisão numa campanha dele que acabou aparecendo num fórum qualquer da vida pode se tornar algo canônico. Tá mudo. A voz dele é ouvida, né? Sim. Pathfinder, a Paizo tá fazendo isso. Apesar deles terem o direcionamento das sociedades, tanto na Pathfinder quanto na Starfinder, mas alguns acontecimentos da comunidade, quando elas se tornam recorrentes, se torna oficial. Sim. Os caras lançam uma aventura, aí recebe feedback da comunidade. 10 grupos jogaram aquela aventura, 7 mataram tal pessoa. Essa pessoa ela vai sumir de vez do cenário. Então, sim, total. Galera puxando a comunidade pra falar assim, vamos junto? Dá uma sensação diferente, Claro, e aí o cara né? consome o material até com mais gosto. Mas são estratégias. Ô, Dungeon Master Gear. Vamos encaminhar. Esse é meu nome. Não, pera. Vamos encaminhar pro final Eita, esse nosso bate-papo. Pra eu te agradecer, porque falta 10 para as 8. E eu vou mandar aquele agradecimento pelo nosso papo. Precisamos marcar mais, porque eu gostaria de falar especificamente do cenário, de personagens icônicos, gostaria de conhecer um pouco mais da história. E vou dizer mais, vamos marcar um bate-papo, fazer uns mesão aqui. Vamos juntar Saladino, vamos juntar os homens, porque aí a gente consegue fazer uma troca de ideias de alguém que acompanha há muito tempo, que narra há muito tempo, que tem um conhecimento, com um dos caras que escreveu, né, que faz parte ali, e com alguém que fala bastante merda, que sou eu. Então... nesse mesão eu vou demorar pelo menos uns 40 minutos pra falar, que eu vou estar de boca aberta babando. Né, porque, né, eu sou fanboy assumido, mas vai dar, depois que passar o choque, aí eu consigo aí rola. falar dos caras.
Mas é isso, mano. Obrigado pelo papo. Temos algum recado importante da paróquia que devemos colocar aqui? Recado importante, já que afinal de contas o bate-papo é sobre Tormenta, e quem tá assistindo quer assistir uma mesa, quer ver como é que funciona a mecânica. Amanhã no Contos Lúdicos estarei jogando. Aleluia! Eu consegui entrar numa mesa pra jogar. Estou jogando Glória. com um clérigo de Nimbi. Nimbi é o deus do caos. Só que esse cara é tão caótico que ele é um clérigo ateu. Então quem quer ver como é que isso funciona, acompanha amanhã no Contos Lúdicos. Mestre Magalvilhas estará conduzindo essa insanidade. Show. E quarta-feira, no canal Goblin and Orc, sessão 0 da campanha que eu estarei mestrando. Vou voltar pro outro lado da moeda. Chamada Contatos Primordiais. É uma proposta que eu criei, que é a mesma história, mas que ela tem variação para 20 deuses. Então eu posso jogar essa mesa pelo menos 20 vezes de formas diferentes. Brabo, hein? Essa é uma mesa que eu pretendo trazer para cá a qualquer hora também. Uai, bora. Porque eu só fiz com 2 deuses até agora, então faltam 18, quer dizer, 17, porque, né? Quarta-feira já tá tem mais montado. Então ainda tem 17 deuses pra fazer bagunça nessa história toda, então dá pra continuar e tamo aí que o negócio é falar besteira e dar dada. E dada neles. Ô, galera, tamo junto. Obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que colou. Alguém falou de V5, Vampiro à Máscara, edição em português. Eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Ó lá. Trabalho de Mariana já existe e o fundo lógico que é de Tormenta, né? O nível do vício é esse, que eu tenho coisas com estampa de Tormenta. E quem gostou, chama ela no Twitter que ela faz isso aqui também. Famosa Mariana já existe. E sobre o lance do vampiro, V5, que tá saindo em português, temos aqui um cupomzinho de desconto lá na xplace.com.br. Cadê? Mandei. Entra lá. Aliás, peraí, deixa eu pegar exatamente o link do vampiro. Ó, pimba. Pra quem tiver interesse aí, ó, saiu o V5, tá disponível, 11 unidades disponível lá na X-Place, a melhor loja do universo. Cola lá que eles têm Magic RPG, Pokémon, tem tudo. E ZNFS 5 para 5% de desconto lá. Se você quer dar uma olhada em miniaturas de RPG e acessórios, kits de pintura, livros também, mercadorpg.com.br, ZNFS MRPG para mais 5% de desconto. E sempre deixando aquele nosso abraço e muito obrigado para a melhor editora do Brasil, a Retropunk Publicações, retropunk.com.br/editora, ZNFS 10 para 10% de desconto. E tamo together forever. Amanhã nós estamos aí.